O relógio marcava 19h30, quando entrei na casa do meu pai, Francisco. O silêncio era ensurdecedor, tão diferente da alegria que eu esperava encontrar em sua festa de aniversário. Meu coração acelerou, e um arrepio percorreu minha espinha, enquanto eu olhava ao redor da sala de estar vazia. Pai, chamei, minha voz ecoando pelas paredes. Nenhuma resposta. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o celular para ligar para ele. Antes que pudesse discar, a tela se iluminou com uma chamada de vídeo. Era Daniel, meu marido. Atendi, e a imagem que surgiu diante de mim fez meu estômago revirar. Daniel sorria, bronzeado, segurando uma caipirinha. Ao seu lado, Verônica, minha madrasta, ria despreocupadamente, uma taça de vinho em sua mão. O pano de fundo era um cenário de cartão postal. Mar azul turquesa, areia branca, coqueiros balançando ao vento. "Oi, amor!" Daniel exclamou, sua voz alegre contrastando com o turbilhão de emoções que começava a se formar dentro de mim. Surpresa! Verônica inclinou-se para a câmera, seu sorriso brilhante demais. "Querida, não fique brava. Usamos suas economias para essa viagem. Era algo que precisávamos. E você entende, não? Seu pai precisa de você. Ele não pode mais se locomover, e não podíamos simplesmente ficar presos aí." Minha mente girava. Minhas economias? Meu pai incapacitado? A revolta começou a tomar conta de mim, mas antes que pudesse processar tudo, uma voz firme e familiar rompeu o silêncio atrás de mim. "Estão aproveitando bem a viagem?" Virei-me bruscamente. Lá estava meu pai, Francisco, de pé na porta do quarto, caminhando em minha direção com uma serenidade que contrastava com o caos que eu sentia. Ele não estava acamado. Não precisava de auxílio para se locomover. Ele havia fingido sua condição. "Pai, o que está acontecendo?" Perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. Francisco sorriu tristemente. Seus olhos fixos na tela do celular onde Daniel e Verônica agora pareciam ter perdido toda a cor. Eu queria ver até onde iriam com a ganância deles. E, como imaginei, foram longe demais. Agora, vamos acertar as contas. O som de copos se quebrando ecoou do outro lado da linha. A chamada caiu abruptamente, deixando-nos em um silêncio carregado de tensão e promessas de revelações. Meu nome é Beatriz, tenho 32 anos e até aquele momento achava que conhecia bem minha vida e as pessoas ao meu redor. Sou professora de literatura em uma escola pública de São Paulo, casada há 5 anos com Daniel, um advogado ambicioso que sempre sonhou com uma vida de luxo que nossos salários não podiam proporcionar. Meu pai, Francisco, é um homem de 65 anos, dono de uma pequena rede de padarias que construiu com muito suor ao longo de décadas. Depois que minha mãe faleceu, há 7 anos, ele se casou com Verônica, uma mulher 20 anos mais jovem que ele. No início, fiquei feliz por ver meu pai reconstruindo sua vida. Mas sempre houve algo em Verônica que me deixava desconfortável. Naquela noite, eu havia planejado uma festa surpresa para o aniversário do meu pai. Passei semanas organizando cada detalhe, desde o bolo de fubá, o favorito dele, até um álbum de fotos que contava nossa história. As fotos iam desde meus primeiros passos até o dia em que me formei na faculdade, com ele ao meu lado, orgulhoso como sempre. A casa onde cresci, um sobrado aconchegante no bairro do Ipiranga, sempre foi sinônimo de lar e segurança para mim. Ver aquela sala de estar
geralmente tão cheia de vida e risadas, completamente vazia e silenciosa naquela noite, me causou uma sensação de desamparo que nunca havia sentido antes. Enquanto meu pai e eu nos encarávamos, as palavras de Verônica ecoavam em minha mente. Minhas economias? Aquele dinheiro que eu guardava há anos para realizar o sonho de fazer um mestrado no exterior? Como eles ousaram? Filha, a voz de meu pai me trouxe de volta à realidade. Sei que você deve estar confusa e magoada. Eu também estou. Mas preciso que você seja forte agora. Temos muito o que conversar e decisões difíceis a tomar. Assente, sentindo uma mistura de alívio por ver meu pai bem e uma crescente raiva pelo que Daniel e Verônica haviam feito. Francisco me guiou até a cozinha, onde colocou água para ferver. O aroma familiar do café sendo preparado trouxe uma estranha sensação de normalidade em meio ao caos. Há quanto tempo você sabe? Perguntei, minha voz trêmula. Francisco suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Comecei a suspeitar há algumas semanas. Documentos fora do lugar, extratos bancários estranhos. No início, achei que fosse apenas distração minha, mas então... Ele parou, como se as próximas palavras fossem dolorosas demais para pronunciar. Eu esperei, meu coração batendo forte contra meu peito. Então eu os ouvi, Bia. Ouvi Verônica e Daniel planejando como me afastar do controle das padarias. Falavam em me internar, alegando que eu não estava mais em condições mentais de gerenciar os negócios. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Daniel, meu marido, o homem com quem eu dividia minha vida, conspirando contra meu pai? A traição era dupla, e a dor, insuportável. Por que você não me contou antes? Perguntei, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Eu precisava ter certeza, filha. E mais do que isso, precisava entender até onde eles iriam. Nunca imaginei que chegariam ao ponto de usar suas economias. Naquele momento, olhando para meu pai, vi não apenas o homem forte que sempre admirei, mas também alguém profundamente ferido pela traição de pessoas que deveriam amá-lo. E eu? Eu me sentia perdida, traída e, acima de tudo, determinada a consertar essa situação. O que fazemos agora, pai? Francisco pegou minha mão, seus olhos brilhando com uma mistura de tristeza e determinação. Agora, minha querida, vamos lutar. Vamos mostrar a eles que mexeram com as pessoas erradas. E assim, naquela cozinha que testemunhou tantos momentos felizes de nossa família, começamos a traçar um plano para recuperar o que era nosso e fazer justiça. Na manhã seguinte, acordei com o som insistente do meu celular. Era Daniel. Hesitei por um momento, meu dedo pairando sobre a tela, dividida entre a vontade de confrontá-lo e o medo do que poderia descobrir. Finalmente, atendi. Bia, amor, você não vai acreditar no que aconteceu. A voz de Daniel soava ansiosa, quase desesperada. Fomos roubados, alguém hackeou nossa conta e transferiu todo o dinheiro. Nossas economias, tudo. Senti meu sangue ferver. A audácia dele em mentir tão descaradamente me deixou sem palavras por alguns segundos. Daniel, respondi, tentando manter a voz calma. Não minta para mim. Eu sei de tudo. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Quando ele falou novamente, sua voz estava completamente diferente. Fria, calculista.
O que exatamente você acha que sabe, Beatriz? A maneira como ele pronunciou meu nome completo me causou um arrepio. Era como se, de repente, eu estivesse falando com um estranho. Sei que você e Verônica pegaram minhas economias. Sei dos seus planos para meu pai. Acabou, Daniel. Volte para casa agora. Temos muito o que conversar. Ouvi uma risada amarga do outro lado. Você não entende, não é? Não há mais volta, querida. Seu pai teve sua chance. Agora é a nossa vez. A ligação caiu, deixando-me atordoada. Corri para o quarto de meu pai, meu coração disparado. Pai, Daniel sabe que descobrimos. Eles não vão voltar assim tão fácil. Francisco estava sentado na beira da cama, um envelope pardo em suas mãos. Seu olhar era de pura determinação. Eu imaginei que isso poderia acontecer, filha. Por isso passei a noite reunindo isso aqui. Ele me entregou o envelope. São cópias de todos os documentos que provam o que eles fizeram. Extratos bancários, gravações, tudo. Folheei os papéis, minha mente girando com as implicações. Mas, pai, isso é sério. Podemos perder tudo se não agirmos rápido. Francisco se levantou, uma energia renovada em seus movimentos. É por isso que vamos à polícia agora mesmo, e depois vamos ao banco. Precisamos congelar todas as contas antes que eles façam mais estragos. As horas seguintes foram um borrão de delegacias, bancos e escritórios de advocacia. Cada passo que dávamos revelava mais sobre a extensão da traição de Daniel e Verônica. Descobrimos que eles não só haviam pego minhas economias, mas também estavam desviando dinheiro das padarias há meses. No final do dia, exaustos e emocionalmente drenados, voltamos para casa. Foi quando recebi uma mensagem de Verônica. Querida, vocês não deveriam ter feito isso. Agora teremos que jogar pesado. Espero que esteja preparada para o que vem por aí. Mostrei a mensagem para meu pai, sentindo um misto de medo e raiva. Pai, o que eles podem fazer? Francisco pegou minha mão, seus olhos cansados, mas determinados. Não sei, filha, mas seja o que for, vamos enfrentar juntos. Eles podem ter o dinheiro agora, mas nós temos algo muito mais valioso, a verdade. Naquela noite, deitada em minha antiga cama de solteira, eu sabia que minha vida tinha mudado para sempre. O casamento que eu acreditava ser sólido tinha se revelado uma farsa. A família que eu pensava ter construído estava despedaçada. Mas ali, naquela casa, com meu pai ao meu lado, eu também sentia uma força que não sabia que possuía. Uma determinação feroz de lutar, não só pelo que era nosso por direito, mas também pela justiça. O incidente que começou com uma simples ligação de vídeo tinha se transformado em uma batalha, e eu estava pronta para lutar. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções e ações. Cada manhã trazia novos desafios, e cada noite nos deixava exaustos, mas determinados a continuar. Na segunda-feira, fomos surpreendidos por uma notificação judicial. Daniel, usando seus contatos no meio jurídico, havia entrado com um pedido de interdição contra meu pai, alegando que Francisco não tinha mais capacidade mental para gerir seus negócios. A ironia da situação não me escapou. Era exatamente o que tínhamos ouvido eles planejarem. Eles estão tentando nos desestabilizar, disse meu pai, sua voz calma, mas seus olhos revelando uma profunda mágoa. Mas não vão conseguir. Imediatamente, entramos em contato com o Dr. Oliveira, um velho amigo da família e advogado respeitado. Ele ouviu nossa história com atenção.
seus olhos se estreitando à medida que revelávamos cada detalhe da trama de Daniel e Verônica. Isso é grave, ele disse, ajustando os óculos. Mas vocês fizeram bem em agir rápido. Vamos contra-atacar com tudo que temos. Os dias se transformaram em semanas. Enquanto o Dr. Oliveira cuidava da parte legal, eu e meu pai nos concentramos em salvar o que podíamos das padarias. Descobrimos que Daniel e Verônica haviam não só desviado dinheiro, mas também alienado fornecedores e funcionários contra nós. Uma tarde, enquanto revisávamos os livros contábeis na padaria principal, Dona Zulmira, nossa mais antiga funcionária, se aproximou timidamente. Seu Francisco, Bia, eu preciso contar uma coisa. Ela então revelou que Daniel e Verônica vinham há meses espalhando rumores sobre a suposta senilidade de meu pai, prometendo promoções e aumentos a quem colaborasse com eles quando assumissem o controle. Eu sabia que era errado, mas eles ameaçaram me demitir se eu falasse algo. Dona Zulmira soluçou. Me perdoem, por favor. Aquela conversa foi um ponto de virada. Percebemos que, para vencer essa batalha, precisávamos reconquistar a confiança de nossa equipe. Nas semanas seguintes, passamos horas conversando com cada funcionário, ouvindo suas preocupações, esclarecendo mal-entendidos. Foi um processo doloroso e cansativo, mas aos poucos sentimos a maré virando a nosso favor. Enquanto isso, a ausência de Daniel em minha vida se fazia cada vez mais palpável. Às vezes, pegava-me olhando para o lado da cama onde ele costumava dormir, sentindo uma mistura de raiva e uma saudade dolorosa do homem que eu pensava que ele era. Uma noite, enquanto eu e meu pai jantávamos em silêncio, ele de repente pegou minha mão. Bia, você é a pessoa mais forte que conheço. Sei que está sofrendo, mas quero que saiba o quanto estou orgulhoso de você. Aquelas palavras quebraram algo dentro de mim. Pela primeira vez desde que tudo começou, permiti-me chorar abertamente. Meu pai me abraçou, e ali, nos braços dele, senti que, apesar de tudo, ainda tínhamos um ao outro. A virada definitiva veio quando Mariana, a secretária de Daniel no escritório de advocacia, nos procurou. Ela trazia consigo uma pasta cheia de documentos comprometedores. Eu não aguento mais ser cúmplice disso, ela disse trêmula. O que eles estão fazendo é errado. Com essas novas evidências em mãos, doutor. Oliveira conseguiu não só derrubar o pedido de interdição, mas também abrir um processo contra Daniel e Verônica por fraude e tentativa de estelionato. Foi nesse momento que recebi outra ligação de Daniel. Sua voz agora não tinha mais aquela confiança arrogante. Bia, por favor, vamos conversar. Podemos resolver isso entre nós. Senti meu coração apertar, mas minha voz saiu firme. Não há mais nós, Daniel. Acabou. Ao desligar o telefone, percebi que algo havia mudado dentro de mim. A dor ainda estava lá, mas agora havia também uma força nova, uma determinação que eu não sabia que possuía. Olhei para meu pai, que me observava com um misto de preocupação e orgulho. Estamos quase lá, pai, eu disse. Não vamos desistir agora. Ele assentiu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Juntos, filha. Sempre juntos. E assim, fortalecidos por nossa união e pela verdade que carregávamos, nos preparamos para o confronto final que sabíamos estar por vir.
O dia do julgamento chegou com uma tensão palpável no ar. O Fórum de Justiça de São Paulo, um imponente edifício no centro da cidade, parecia mais intimidador do que nunca. Enquanto subíamos as escadas, senti o peso de cada passo, como se estivéssemos caminhando para uma batalha decisiva. Dentro da sala de audiências, o ambiente era sufocante. De um lado, eu e meu pai, acompanhados por Dr. Oliveira. Do outro, Daniel e Verônica, seus rostos uma máscara de falsa confiança. Nossos olhares se cruzaram brevemente, e por um momento vi um lampejo de algo. Remorso, talvez? Nos olhos de Daniel. Mas foi rapidamente substituído por uma frieza que me fez estremecer. O juiz, um homem de meia idade com olhos perspicazes, deu início à sessão. Dr. Oliveira apresentou nosso caso com eloquência, detalhando cada aspecto da fraude e da manipulação perpetradas por Daniel e Verônica. A cada nova evidência apresentada, eu podia ver a confiança dele se esvaindo. Então, chegou o momento que eu mais temia. Fui chamada para depor. Ao subir no banco das testemunhas, senti como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Olhei para meu pai, que me encorajou com um aceno sutil. Respirei fundo e comecei a contar nossa história. Falei sobre a confiança traída, sobre as mentiras e as manipulações. Minha voz tremeu ao relembrar o momento em que descobri a verdade, mas ganhei força ao descrever nossa luta para recuperar o que era nosso por direito. Vossa Excelência, concluí, olhando diretamente para o juiz, o que Daniel e Verônica fizeram não foi apenas um crime contra nosso patrimônio. Foi uma traição à confiança, ao amor e aos laços familiares que deveriam ser sagrados. Quando terminei, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Vi lágrimas nos olhos de alguns presentes, e até mesmo o advogado de defesa parecia desconfortável. Foi então que algo inesperado aconteceu. Daniel se levantou abruptamente. Eu quero falar, ele disse, sua voz quebrando. Quero confessar. O que se seguiu foi uma admissão completa de culpa. Daniel revelou cada detalhe do plano, como haviam manipulado contas, mentido e planejado tomar controle dos negócios de meu pai. Verônica tentou interrompê-lo várias vezes, mas ele continuou, como se uma represa tivesse se rompido dentro dele. Eu perdi o rumo, ele concluiu, olhando diretamente para mim. Deixei a ganância me cegar e destruir a melhor coisa que já tive na minha vida. Sei que não mereço perdão, mas quero que saibam que estou verdadeiramente arrependido. A confissão de Daniel foi o golpe final. O juiz, visivelmente afetado por tudo que ouviu, não demorou a proferir sua sentença. Daniel e Verônica foram condenados a restituir todo o dinheiro desviado, além de enfrentarem penas de prisão. Quando o martelo bateu, selando o veredito, senti uma mistura de alívio e uma profunda tristeza. Havíamos vencido, mas a que custo? Ao sairmos do fórum, uma multidão de repórteres nos aguardava. Flashes disparavam e perguntas eram lançadas de todos os lados. Meu pai, sempre digno, apenas disse: "A justiça foi feita. Agora, queremos reconstruir nossas vidas em paz." Enquanto caminhávamos para longe do tumulto, vi Daniel sendo levado por policiais. Nossos olhares se cruzaram uma última vez. Não havia raiva em mim, apenas uma profunda decepção e a certeza de que alguns laços, uma vez quebrados, jamais podem ser completamente reatados. Naquela noite, sentada na varanda de casa com meu pai, observando o céu estrelado de São Paulo,
percebi que esta não era apenas o fim de uma batalha, mas o início de uma nova jornada. Uma jornada de cura, de reconstrução e, acima de tudo, de redescoberta de quem realmente éramos. Pai, eu disse suavemente, o que fazemos agora? Ele sorriu, aquele sorriso sábio que sempre me reconfortava. Agora, minha filha, vivemos e construímos algo ainda mais forte do que tínhamos antes. E ali, sob o céu de nossa cidade, senti que, apesar de todas as feridas, estávamos prontos para enfrentar o que quer que o futuro nos reservasse. Juntos. Os meses que se seguiram ao julgamento foram um período de profunda transformação e cura. Como as estações que mudam lentamente, trazendo novas cores e sensações, nossa vida foi se reconstruindo, peça por peça. A primeira mudança veio com as padarias. Com a verdade revelada, muitos funcionários que haviam se afastado voltaram, pedindo desculpas e oferecendo ajuda para reconstruir o negócio. Foi comovente ver como, apesar de tudo, ainda existia lealdade e arrependimento genuíno. Dona Zulmira, em particular, se tornou uma aliada incansável. Sua dedicação em ajudar a reorganizar a administração das padarias foi fundamental. Seu Francisco, ela dizia com os olhos marejados, o senhor sempre foi como um pai pra gente. Agora é nossa vez de cuidar do senhor. Aos poucos, as prateleiras voltaram a se encher com o aroma irresistível de pães frescos e bolos caseiros. Os clientes, que por um tempo haviam se afastado devido aos rumores, começaram a retornar, atraídos não só pelos produtos, mas pela história de superação que agora era parte de cada padaria. Em casa, meu pai e eu desenvolvemos uma rotina reconfortante. Nossas noites eram preenchidas com conversas profundas, risadas e, às vezes, lágrimas compartilhadas. Redescobrimos o prazer de cozinhar juntos, revivendo receitas antigas de minha mãe e criando novas memórias. Uma noite, enquanto preparávamos um ragu, receita favorita da minha mãe, meu pai disse algo que ficou gravado em minha mente. Sabe, Bia, às vezes penso que sua mãe nos protegeu de alguma forma. Ela sempre dizia que a verdade tem um jeito de vir à tona, não importa o quão profundo tentem enterrá-la. Aquelas palavras trouxeram um conforto inesperado, como se, de alguma forma, minha mãe ainda estivesse conosco, guiando nossos passos. No âmbito profissional, decidi usar minha experiência para algo positivo. Comecei a dar palestras em escolas sobre educação financeira e a importância da integridade nos negócios. Ver os olhos curiosos dos alunos, ávidos por conhecimento, reacendeu minha paixão pelo ensino de uma forma que eu não esperava. Quanto a Daniel, recebi notícias dele através de uma carta, meses após sua condenação. Suas palavras eram um misto de arrependimento e resignação. Ele escreveu sobre como a ganância o havia cegado e como agora, na solidão de sua cela, ele finalmente entendia o valor do que havia perdido. Chorei ao ler aquela carta, não de tristeza ou raiva, mas de alívio. Era como se um capítulo difícil de minha vida finalmente estivesse sendo encerrado. Verônica, por outro lado, desapareceu completamente de nossas vidas após cumprir sua sentença.
Às vezes, me pegava pensando nela, esperando que, de alguma forma, ela também tivesse aprendido algo com tudo isso. Um ano após o julgamento, decidimos realizar uma grande festa na padaria principal. Era uma celebração não só da recuperação do negócio, mas de nossa jornada de superação. Clientes, funcionários, amigos e familiares se reuniram em uma noite de música, comida e gratidão. Em um momento da festa, meu pai me puxou para um canto tranquilo. Seus olhos brilhavam com uma mistura de orgulho e emoção. Bia, quero que saiba que, não importa o que aconteça daqui para frente, estou incrivelmente orgulhoso de você. Sua força, sua integridade. Você é tudo o que eu sempre sonhei para uma filha. Abracei meu pai, sentindo o peso de suas palavras e o amor que nos unia. Naquele momento, entendi que, apesar de todas as dificuldades, havíamos ganho algo precioso. Uma ligação ainda mais forte entre nós, forjada nas chamas da adversidade. Enquanto voltávamos para a festa, olhei ao redor. Vi rostos sorridentes, ouvi risadas sinceras, senti o aroma reconfortante de pão fresco. Percebi que nossa história não era apenas sobre superar uma traição, mas sobre reconstruir, perdoar e, acima de tudo, sobre o poder do amor e da honestidade. E ali, rodeada por pessoas que haviam caminhado conosco através dessa jornada, senti uma paz que não experimentava há muito tempo. O futuro, que antes parecia incerto e assustador, agora se abria diante de mim, cheio de possibilidades. Sorri, sabendo que, não importa o que viesse pela frente, estaríamos prontos. Porque agora entendíamos o verdadeiro valor da família, da integridade e da perseverança. E você, caro ouvinte, o que aprendeu com nossa história? Que lições leva consigo? Não se esqueça de compartilhar seus pensamentos nos comentários. E se gostou dessa jornada, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração e nos fazem refletir sobre a vida. Até a próxima, e lembre-se, a verdade sempre encontra seu caminho.